Olá pessoal, esse vídeo ele vai ser um react ao vídeo do Antônio Miranda que ele postou, que por sua vez é um react ao vídeo do Rodrigo Silva. O tema é sobre a questão da autenticidade dos evangelhos, né? Para o Antônio Miranda são mitos, lendas, mitologias, né? Então, bom, eu não vou responder todos os argumentos têm muitos sobre a origem do mal, essa questão mais teológica eu não vou responder, eu vou me ater à questão histórica, tá? Basicamente, os argumentos históricos foram colocados. Bom, então eu vou destacar aqui 3 pontos que foram abordados, tá? Primeiro, a chamada a Justino, segundo ele, Justino reconhece que os evangelhos são mitologias. Muito estranho. Justino, um apologista cristão, reconheceu? Tá estranho. Mas tudo bem, ele falou, vamos procurar, né? Depois temos os textos de Nag Hammadi, que ele chama que são é a mostra de que o cristianismo era helenizado, tá? Nag Hammadi não está no século IV ali? Tá, mas tudo bem, vamos ver então. O cristianismo começou no século I, foi isso? Bom, e depois vem os evangelhos, que ele diz que são criações do século II, né? Mas ele não falou que Nag Hammadi é do século IV, prova que cristianismo é helenizado? Então o cristianismo não começou no século IV? Ou será que foi no século II? Ele está falando agora que é século II? Eu não sei. Esse é um outro problema, né? Porque o argumento ele muda assim com uma facilidade muito grande. Eu vou tentar me ater a esses 3 pontos, tá? Então eu vou colocar aqui na tela. Aqui na tela, esse daqui é o vídeo do Antônio Miranda, tá? Então, primeiro ponto, Justino. Bom, vamos lá para o texto de Justino. Justino aparece aqui diálogo com Trífon, né? Outra coisa, quando fizer referência de Justino, não cita a página do livro de Justino que você tem, porque nem todo mundo tem o teu livro. O mais correto é você citar qual é o livro do Justino, né? Porque ele tem vários, mais de um, e qual o capítulo. Pelo menos isso, tá? Porque isso sim é um indexador. Você dizer que está na página 170 do teu livro, aí o que eu vou ter? Eu vou ter que comprar o teu livro para saber onde é que você está citando, entendeu? É um problema básico de citação, né? Sugiro corrigir essa questão. Bom, mas aí ele faz a leitura em que Justino está dizendo, está comparando os mitos gregos, os mitos de Perseu, os mitos de Zeus, é, que ele ascendeu aos céus e que são similares. A maneira com que Jesus nasce, o nascimento de Jesus é similar a todos esses mitos gregos. Tudo bem. Você reparou esse nomezinho que aparece aqui no começo? Trifo. Você sabe o que quer dizer esse livro como um todo? O livro é Diálogo com Trífon. Você está dialogando com Trífon. Quem é Trífon? Trífon é um judeu hipotético. Pode ser que existiu ou não, não importa. É um judeu com quem ele está dialogando. Esse é o diálogo de Trífon. Trífon está acusando o cristianismo de ser parecido aos mitos gregos. É o Trífon, nesse parágrafo aqui que você citou. Essa não é uma fala do Justino. É uma fala do Trífon. Vamos ver a fala do Justino, o que ele responder, o que ele vai responder? Trífon, que é um judeu, né? O Justino vai falar assim: eu quero persuadi-lo e a todos os homens, em resumo, que mesmo que você fale coisas piores, é ridícula e é brincadeira, eu fico pensando assim: essa fala do Justino cabe certinho com a fala do Antônio Miranda. Mesmo que você continue falando coisas piores, ridículas ou em tom de brincadeira, você não vai me mover do meu projeto fixo, mas sempre aduzirei das palavras que você acha que podem ser apresentadas como prova a demonstração do que afirmei junto com o testemunho das Escrituras. No entanto, não estás a agir de forma justa ou verdadeira, na tentativa de desfazer as coisas em que tem havido constantemente acordo entre nós, a saber que certos mandamentos foram instituídos por Moisés por causa da dureza do coração de seu povo. Pois você disse que, em razão de sua vida, em conformidade com a lei, ele foi eleito e se tornou Cristo. Se fato
é que ele fosse provado que é assim que é. Ou seja, ele está chegando a um ponto de acordo com Trífon. Trífon reconhece que existe um personagem que seria o Messias. A divergência está em reconhecer Jesus como esse Messias. Tá? E essas analogias que ele faz com a mitologia grega, elas não fazem sentido. Por quê? Porque esse Messias ele é previsto na literatura judaica e que o Trífon concorda. Entende? Então, essas analogias que Trífon está fazendo, elas não têm cabimento, porque Jesus está vindo em cumprimento às escrituras que Trífon reconhece como verdadeiras. Entendeu o argumento do Justino? Ou seja, é uma manipulação grotesca você colocar na fala do Justino o que o Trífon falou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do Nag Hammadi. Nag Hammadi, eu fiz uma live recentemente aqui, o Deus Exilado, em que eu expliquei esse ponto. Ali eu citei alguns artigos, entre os quais um desse daqui, da Nicola Denzi e da Justine Blount. Eles vão argumentar o seguinte, que argumenta-se que a igreja perseguiu os gnósticos na carta de Atanásio, de 367. Possivelmente é essa carta que o Antônio Miranda está se referindo. Essa perseguição dos cristãos contra os gnósticos, né? Em 367, na carta de Atanásio. Essa carta de Atanásio simplesmente lista uma lista de livros que ele considera válidos. Não tem ali dizendo para queimar livros gnósticos, não tem nada disso, nem para perseguir gnóstico, nem nada disso. Tá? Então, a Nicola e a Justine vão dizer o seguinte: os textos da Nag Hammadi, a primeira versão oficial é de que fossem textos que, em resultado desta perseguição, foram escondidos no deserto. A Nicole e Justine vão dizer o seguinte: olha, não me convence essa versão. Primeiro, porque não há vestígio dessa perseguição. E segundo, que pode muito bem ter sido textos de uma pessoa e essa pessoa enterrou na sua sepultura, porque junto com os textos foi encontrado um cadáver, um esqueleto. Então, é possível que a pessoa tenha levado os textos para a sua sepultura, como era hábito entre os egípcios. Né? O livro dos mortos é isso, é um texto que vai para a sepultura lá da pessoa ilustre ali. Então, ele está dando uma outra alternativa. Então, você está dizendo que houve perseguição contra os gnósticos. Eu gostaria que apresentasse os documentos disso. Quais os documentos que você tem para dizer que houve uma perseguição contra os gnósticos? Na época do Atanásio, em 367, a carta que ele está escrevendo não está respondendo aos gnósticos. Ele está respondendo a outros, aos meletianos, que é outra coisa. É um pessoal que considerava os mártires, tinha uma proposta lá para o culto de mártires, era outra coisa, não tinha nada a ver com gnóstico. Absolutamente nada a ver com gnóstico. Então, onde está essa perseguição da igreja contra os gnósticos? Né? Possivelmente nos séculos III, né? Onde estaria isso? E o terceiro ponto é sobre a documentação dos evangelhos. Né? Os evangelhos, eu já fiz uma live, um vídeo, né? Que eu vou deixar aqui o link também, que ele fala sobre o manuscrito mais antigo que a gente tem do evangelho de João. Ele é o P52. Ele é datado de 100 a 150. As pessoas colocam em 125, tira a média, né? E ali o Brent Nongbury, ele descobriu que nesse P52 existe um exemplo de uma palavra que aparece com um apóstrofo entre duas consoantes aqui, tá? Ele coloca um apóstrofo, tá? Essa prática, ela começa a ficar mais frequente no século III. Então, os autores começaram a associar esses textos como sendo do século III. Como P52 tem esse apóstrofo, então ele seria do século III. Acontece que já foram descobertos manuscritos do século II, 101, 185, século II, e que eles aparecem com esse apóstrofo. Entende? Então, isso não convenceu a crítica. Tem outros artigos que eu analiso aqui nesse vídeo, ou seja, as pessoas continuam datando P52 de 125. Ora, se o Evangelho de João, que é o mais antigo, está datado de 125,
E se P52 foi encontrado no Egito, bem longe de onde ele foi escrito, então é porque o Evangelho de João provavelmente é do século I. Esse é o grande argumento. Outra questão, Papias, que escreve em 125, mas na verdade está se referindo à época em que ele era presbítero, isso foi por volta de 90 ou ano 100, Papias fala da existência, não fala em evangelho, ele diz escritos, né, osologia, escritos, de Marcos e de Mateus. Ele se refere a pelo menos esses dois evangelhos, Marcos e Mateus. Tá? Então, se ele ali nos anos 90 está se referindo à presença desses textos escritos por Marcos e Mateus, então é porque o Evangelho é do século I. Então, as evidências de Papias, ali nos anos 90, 100, e a evidência do próprio manuscrito P52, nos fazem acreditar que realmente esses textos dos evangelhos, e o evangelho P52 é o João, João é o último dos evangelhos, nos fazem acreditar que os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas, eles são evangelhos do século I, não são do século II. É isso que a documentação textual nos diz. Então é isso, eu queria desfazer esses três equívocos. Né? Esse que o cristianismo começou em Nag Hammadi, no século IV, daí começou a helenização. Não. Os manuscritos que nós temos mostram que os evangelhos são todos do século II. Não, são do século I, provavelmente do século I. E Justino confessou que todos os evangelhos eram mito. Não, também não. Então, nenhuma das três coisas podem ser verificadas. É isso, então. Muito obrigado.